Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Você crê? Então seja abençoado. O tema hoje é perdão. E o perdão, que é a coisa mais difícil de se fazer, de se praticar, de se exercitar nesse mundo, esse perdão, o perdão é uma dádiva de Deus para nós. Deus é perdão. E porque Ele é perdão, Ele exige, Ele cobra de nós também que perdoemos uns aos outros. Vamos ver o texto sagrado para depois nós entrarmos com um exemplo de fé sacrificial, a fé que sacrifica para obedecer a palavra de Deus. Por favor, coloca aí o texto. Jesus disse assim: se perdoardes, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós também. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer dizer, toma lá da cá. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu tampouco sou perdoado. É assim que funciona. Quer dizer, não tem nada de sentimento, tem nada de coração. Tem, assim, razão, cabeça, obediência, sacrifício. Para a gente obedecer a palavra de Deus, a gente precisa de fé. Mas não uma fé apenas no quesito de receber, mas nós temos que ter a fé no quesito de dar, sacrificar, abrir mão do nosso eu, do nosso ego, abrir mão do nosso orgulho. Nós temos que colocarmos-nos diante de Deus como crianças puras, inocentes, que não conhecem, não sabem o que é a malícia. Então, amiga e amigo, essa é a palavra de Deus. Você, de repente, tem a sua vida travada, amarrada, porque você não quer perdoar. Você pode perdoar, mas você não quer perdoar. Ah, mas não tem a mais nem a menos. O que tem é o seguinte: se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, você não é perdoado. E por isso, mesmo que você vá na igreja, seja uma pessoa dizimista fiel, mesmo que você seja uma pessoa ofertante, mesmo que você faça as suas orações, aliás, as orações nem chegam, não passam do teto. Por quê? Por causa da falta de perdão que você tem o direito, você tem o poder, você tem a autoridade para perdoar aquele que ofendeu você. Só você pode perdoá-lo, só você pode liberá-lo para que ele possa também ser liberto. Se você não fizer, então você também não vai ter a sua vida destravada, desamarrada, desfeita,
do mal que tem acontecido com você. Não vai. Porque a base, o fundamento do relacionamento com Deus é uma fé inteligente, é uma fé consciente, uma fé que a gente sacrifica o nosso eu, sacrifica a nossa vontade, sacrifica os sentimentos do nosso coração. Se você não sacrificar a sua fé, não vai ter efeito no relacionamento com Deus. E, consequentemente, não vai acontecer nada na sua vida da parte de Deus. Agora, se você perdoa, você libera o perdão, a pessoa é perdoada e você também é perdoada por Deus. A fé que nos justifica. E ela justifica a gente por conta de que ela nos faz sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, a nossa mágoa. A gente abre mão das mágoas, abre mão dos rancores, das iras. No mundo em que nós vivemos, o que mais acontece é uns ofendendo os outros, não é? E isso leva as pessoas a odiarem, ficarem magoadas, machucadas. E por causa disso, elas também não querem perdoar. Não querem perdoar. Não perdoando, também não será perdoado. Então, amiga e amigo, vamos assistir esse magnífico testemunho que fala de uma criatura que foi vítima, injustamente foi vítima do sentimento de mágoa e, consequentemente, bom, é melhor que você ouça com as próprias palavras dela. Por favor, pode rodar. Meu nome é Etienne de Oliveira Silva e eu vim de uma família com muitos problemas, né? O meu pai, ele tinha vícios com a bebida, vícios de cigarro, minha mãe era doente e nós éramos em 6 irmãos, comigo 7, né? Minha mãe tinha 7 filhos. E dentre os meus irmãos, eu tinha uma irmã que a gente era muito apegada, a gente era muito unida, a gente estudava na mesma escola, a gente ia para a escola juntas, né? A gente fazia as nossas atividades de casa juntas, né? E eu percebi na nossa adolescência que ela foi ficando um pouco mais assim distante, né? Ela foi tendo novas amizades e com essas amizades ela começou a sair à noite, ela começou a frequentar lugares, bailes, né? E ela saía à noite, chegava no outro dia, né? E nessas vezes que ela saiu, houve um dia que marcou a nossa família, né? Ela saiu, mas ela não retornou. Ela saiu de casa animada, era uma adolescente muito bonita e ela não voltou mais. A gente ligou a televisão e na televisão a gente ouviu uma notícia de que foi encontrado um corpo de uma jovem em um terreno baldio. E de fato era minha irmã que estava lá. Ela foi assassinada com 8 facadas no pescoço, ela foi espancada e ela foi violentada. E naquele momento realmente nasceu dentro de mim um desejo de vingança, um desejo de ir atrás daquelas pessoas que destruíram a minha família, que destruíram a vida da minha irmã, que roubaram a vida dela. Ali veio dentro de mim um desejo forte de vingança. Então eu queria matar aquelas pessoas. E eu deixei de ser aquela pessoa tranquila e passei a ser uma pessoa agressiva, né? Eu comecei a andar armada, eu andava sempre com pessoas de gangues, marginais. E o intuito de andar com essas pessoas era de ter posse, de chegar um momento que eu tivesse posse de uma arma de fogo para matar aquelas 5 pessoas que tiraram a vida da minha irmã. Porque até essa ocasião eu já sabia, eu já tinha conhecimento de quem eram aquelas pessoas, né? Eu lembro de várias vezes de estar embocada de droga, pessoas ali que eu andava, que eu
precisava estar perto porque eu tinha esse objetivo de vingança e eu recusava, eu não usava aquela droga ali, eu não queria me entorpecer porque eu queria estar consciente, eu queria estar ali consciente, pronta para qualquer momento, se fosse necessário, já estar ali vingando a morte da minha irmã. Devido a ver assim a minha mãe, né, a cada dia ali mais definhando, meu pai. E eu lembro que a minha mãe recebeu um convite, né, para ir até a Igreja Universal e ela começou a buscar por ela, pela família. E eu lembro que comentei com uma pessoa que eu ia me matar. E essa pessoa falou: olha, vamos à Igreja Universal. Eu falei: Igreja Universal? Mas a minha mãe vai nessa igreja, ela está indo nessa igreja. Eu vou à Igreja Universal. E eu me preparei, e eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira, e na hora da oração o pastor falou: olha, você que tem um desejo de suicídio, você que tem um vazio na sua alma, você que é uma pessoa que você já não tem mais vontade de viver, você tem um vazio, você tem uma tristeza, uma angústia, uma dor, vem aqui na frente. E eu fui. Eu cheguei na frente do altar e todas as palavras que o pastor falava vinham de encontro à minha situação, vinham de encontro ao que eu estava passando, vinham de encontro à vida que eu tinha, uma vida de sofrimento, uma vida de amargura, de tristeza, de perdas. E naquele momento ali que o pastor realizou a oração, eu consegui entender, compreender quem realmente era o culpado por todo aquele sofrimento da minha família, com quem realmente eu deveria lutar, contra quem realmente eu deveria ir lá e fazer a vingança. Ali eu entendi com quem eu tinha que tirar satisfação. E a razão pela qual houve toda essa mudança no meu interior, no primeiro dia que eu cheguei na igreja, foi ter encontrado ali na Igreja Universal a fé, o Senhor Jesus, né? Deus ali de braços abertos, como Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E foi através da Igreja Universal que eu encontrei o Senhor Jesus e a partir daquele primeiro dia eu já comecei a ter expectativas, né? Eu não tinha mais expectativas, eu não tinha mais assim nenhuma visão para o futuro. Eu não precisei conversar com um pastor, com ninguém na igreja. Eu pude falar com o próprio Deus. Eu chegava em casa e eu pegava um rádio que a gente tinha em casa e eu conectava ele na Rede Aleluia e eu ouvia diariamente a palavra amiga do Bispo Macedo. Eu lembro que teve um dia, eu estava ouvindo a mensagem, a palavra amiga do Bispo Macedo, e o Bispo Macedo ele falava do perdão. E até eu estava no meu começo da minha conversão ali, começando a buscar a Deus, e eu precisava perdoar, eu tinha essa necessidade, porque eu tinha um ódio mortal, eu tinha um ódio, eu queria vingança. E ali eu entendi que eu tinha que perdoar. Ele falou sobre o perdão e naquela mesma mensagem, ele deu a receita de como a gente conseguiria alcançar, como a pessoa vai conseguir perdoar alguém que lhe fez tanto mal. E ele disse assim: olha, ora por essas pessoas. Ora por essas pessoas como se você estivesse orando por você. E eu, naquele momento, ali do lado do rádio, eu dobrei os meus joelhos e eu orei. Eu orei por aquelas pessoas que mataram a minha irmã. E eu orei como o bispo ensinou. Ora como se você estivesse orando por você. E naquele momento ali, eu consegui amar aquelas pessoas. Eu consegui ver que aquelas pessoas eram tão vítimas do mal que elas me causaram quanto eu. Eu vi que aquelas pessoas, elas precisavam também de Deus, assim como eu estava precisando de Deus. E ali eu consegui perdoá-las. Ali realmente eu consegui liberar o perdão. E era o que faltava. Mas aquele perdão foi o início. Ainda Deus iria me colocar numa situação assim de prova, para ver realmente, para que eu realmente tivesse certeza desse perdão. Eu lembro de uma ocasião que eu estava andando na rua e eu encontrei
uma moça que ela participou da morte da minha irmã. E se fosse em outro momento, antes de conhecer o Senhor Jesus, aquele momento seria o ideal para uma vingança. Mas eu já havia encontrado a solução para a minha vida, Deus. Eu já havia perdoado aquela pessoa. E ela se assustou e eu falei do amor de Jesus para ela. Eu falei para ela que eu perdoei ela. E que se ela quisesse, ela poderia alcançar o que eu alcancei. E o perdão era o que faltava. O perdão foi essa ponte que permitiu o Senhor Jesus de me batizar com o Espírito Santo. E quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu fui dobrar os meus joelhos para falar com Deus. E falando com Deus ali, eu falei para Ele que eu não ia mais conseguir viver sem Ele. Eu não queria ficar na igreja por um tempo e me afastar. Eu queria permanecer para sempre na fé, permanecer para sempre com Ele. E sozinha eu não ia conseguir. E foi ali que eu comecei a falar com Deus, a falar para Ele a importância, a necessidade que eu tinha de recebê-lo. E foi naquele exato momento, na minha casa, ali de joelhos, falando com Deus, que eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Eu lembro que houve uma certeza tão grande que a partir daquele momento eu não estava mais sozinha. Naquele dia que eu fui batizada com o Espírito Santo em casa, era noite, eu queria que amanhecesse o dia naquele momento. Eu queria que clareasse o dia naquele momento, porque eu já falava do amor de Jesus, eu já tinha tido uma experiência com a fé, com Deus, mas aquilo ali, o batismo com o Espírito Santo, foi algo que aflorou o amor dentro de mim, o desejo de ganhar almas, o desejo de falar do Senhor Jesus para todas as pessoas. Então eu queria que o dia clareasse, amanhecesse, para que eu pudesse então estar ali falando para as pessoas do que aconteceu comigo. E essa transformação também aconteceu com a minha família. Essa transformação que houve na minha vida também aconteceu com os meus pais, né? Com os meus irmãos. E eu lembro que o meu pai, que era alcoólatra, o meu pai que tinha vícios de cigarro, o meu pai que brigava, ele se desentendia com a minha mãe, ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus, né? Ele deixou os vícios, deixou a bebida, ele se tornou um novo homem. A minha mãe, que era uma mulher doente, a gente sempre ficava em alerta em casa, assim, a qualquer momento ela pode vir a óbito, porque tinha todo tipo de enfermidades. Ela foi curada através da fé na Igreja Universal. E também conheceu o Senhor Jesus, também teve encontro com Deus. Hoje a minha vida foi totalmente restaurada através do Senhor Jesus, através da fé que eu aprendi na Igreja Universal, né? Hoje eu sou uma mulher casada, eu conheci o meu marido também na Igreja Universal. Hoje nós temos uma família feliz, bem estruturada. Hoje eu sou realizada em todos os sentidos da minha vida. Na Igreja Universal foi me apresentado o Deus vivo, o Deus verdadeiro, uma fé pura, uma fé genuína. Essa fé eu encontrei na Igreja Universal. Então, para mim, a Igreja Universal ela não é uma religião, é aquele véu que se rasgou, né? A gente chega, qualquer pessoa que chegar na Igreja Universal agora, ela vai ter um livre acesso para falar diretamente com Deus. Né? E ali ela vai poder experimentar, ela vai poder ter uma experiência com o poder de Deus. E para mim a Igreja Universal ela tem um significado assim, eu posso definir uma palavra de gratidão. Eu sou grata à Igreja Universal e para mim ela ela faz parte de mim, eu faço parte e ela faz parte de mim. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar
as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Me ensina a perdoar de todo o coração, como o Senhor Jesus, me dando a salvação. Me ensina a perdoar e assim purificar meu coração. Eu preciso perdoar a quem me ofendeu. Eu preciso orar também pelos inimigos meus. Tenho que aprender a amar a quem me feriu o rosto, dando em troca o meu abraço. Tanta dor, tanto desgosto. Eu preciso perdoar as pessoas do passado que me traíram com um beijo, mesmo andando lado a lado, que me sangraram o coração, não discernindo o dom de Deus, que não negou seu próprio filho para perdoar os erros seus. Me ensina a perdoar de todo o coração. O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável. Igreja Universal do Reino de Deus. Eu me chamo Dulce Carneiro, tenho 57 anos, sou médica nefrologista. Eu nasci num lar cristão, fui criada com minha mãe num berço, num lar evangélico, frequentava uma denominação evangélica, mas desde a minha infância o meu pai alimentava em mim a ideia de que eu cursaria uma universidade e seria médica. Até que depois que entrei na faculdade, eu vislumbrei a vida dos colegas, dos amigos, as coisas que o mundo oferecia, que até então não fazia parte de minha vida. E eu fiquei com uma vida com liberdade, né? Então, eu fui me afastando de Deus e fui me afastando do Evangelho. E continuei trabalhando, e aí vem aquela vida de muita autossuficiência, vaidade. A gente pensa que pode, que tem tudo, que pode tudo. Foi que as coisas foram acontecendo, tudo ia bem, financeiramente bem, profissionalmente bem.
mas eu não me sentia feliz. E comecei a ter uma depressão. Me sentia assim, autossuficiente, não tinha problemas de dinheiro, né? A profissão nos dá essa condição. Trabalhava, estudava, mas no fundo não tinha felicidade, não me sentia bem, sentia muita angústia, muita tristeza, chorava muito. Até que um dia eu conheci uma amiga no Rio de Janeiro e eu fui ao Rio, eu a convidei para irmos numa igreja evangélica e ela, pela primeira vez, ela foi comigo, ela era do Centro Espírita há muitos anos. Nesta mesma semana ela encontrou a Igreja Universal Aberta e ela entrou e mandou uma mensagem para mim dizendo que eu sintonizasse aqui na FM e que ela tinha conhecido uma igreja que ela achou ideal para a vida dela e que ela iria continuar, né, frequentando. Um dia eu estava passando aqui pela porta da catedral com o rádio ligado, era uma Semana Santa, na quarta-feira, e o bispo anunciava o culto da Sexta-feira Santa, às 15 horas, e ele fazia um chamado. E naquele momento eu me determinei, eu vou entrar aí. Na sexta-feira, às 15 horas, eu entrei na igreja. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Do início ao fim, a palavra foi de salvação. E parece que naquele momento eu deixei o meu fardo ali. O fardo que estava pesando a minha vida, o fardo de pecado, o fardo de angústia, de tristeza, de depressão. Eu saí certa de que eu ia morrer, mas eu ia morrer para aquele mundo lá fora. E aí foi quando eu me coloquei diante de Deus no altar e coloquei os meus votos a Deus. Fiz voto de vida e de morte. Falei, Senhor, aqui está a minha vida. Ou eu vou te seguir e fazer o que o Senhor quer e lhe obedecer e abandonar a minha vida toda para trás. Ou o Senhor pode realmente me levar. Passei a entender que precisava buscar o Espírito Santo para a minha vida. E então foi quando eu me propus a conhecer, a receber o selo do Espírito Santo. A partir daquele dia em que eu recebi realmente o Espírito Santo, a minha vida teve duas fases. A fase do meu encontro com Deus, no primeiro dia em que fui à igreja, e o dia em que conheci o Espírito Santo, que recebi o Espírito Santo. Realmente eu mudei, a minha vida passou a ter outro sentido. O reino de Deus entrou na minha vida. Nunca mais eu tive tristeza, nunca mais eu tive angústia. Passei a ser uma pessoa feliz no meu lar. Eu sei que os meus filhos me veem hoje como uma mulher diferente. Quando eles diziam, cuidado minha mãe, e eu tinha muito medo, porque eu não tinha condição de chegar para um filho e dizer, olha, isso aqui que você está fazendo está errado. E hoje eu sinto o respeito que eles têm por mim, a consideração como mãe, como filhos. Hoje eu sou uma pessoa tranquila, tenho mansidão, tenho amor na minha família, cuido dos meus filhos, cuido do meu lar, cuido da minha família, dos meus pais. A medicina, ela não funcionava para mim. O paciente não era para mim como ele é hoje, depois que eu tenho o Espírito Santo. Hoje eu vejo o meu paciente não só com a vontade que eu sempre tive de cuidar dele e tratá-lo, mas sinto o desejo, né, de cuidar dele para entregar ele a Deus. Hoje eu exerço a medicina num sentido bem mais amplo do que o que eu imaginava da ciência naquele tempo antes de ter conhecido o Espírito Santo. Hoje eu vejo o paciente como uma alma. Eu sempre procuro conversar e colocar a importância de Deus para o tratamento dele. Hoje eu vejo que o Espírito Santo é minha vida. Sem ele, eu não vou viver.
E sem ele eu não quero viver. Eu hoje tenho um guia, é o Espírito Santo. Então hoje eu sou uma mulher feliz, sou uma profissional realizada e tudo isso, tudo que eu sou hoje, toda a minha vida que eu entreguei naquele dia e disse a Deus que eu não queria mais aquela vida, que eu queria ser outra mulher. Toda a minha vida hoje eu devo ao Espírito Santo e jamais, jamais, jamais deixarei o Espírito Santo por nada na minha vida. É ligarmos a TV e logo nos deparamos com essas notícias. Uma família foi assassinada de forma muito cruel. 4 horas depois, a polícia prende a principal suspeita desse crime, a filha mais velha do casal. Ele tirou 2 filhas inocentes, gente. Tiraram um pedaço de mim. Um dilúvio que tem arrastado milhares de famílias, atingindo muitos lares com vícios, violência, doenças e morte. Como proteger a quem amamos de tantos males? Somente aqueles que estão debaixo da proteção de Deus encontram a verdadeira paz e segurança para si e toda a sua casa. No passado, quando veio o dilúvio, Noé e todos os seus familiares ficaram abrigados e protegidos dentro da arca que ele construiu. Se você deseja ter a sua família na arca de Deus, participe da Semana de Oração pela Família. Traga os seus familiares. Avenida Celso Garcia, 605 Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Agnaldo, eu sou profissional da área de seguros, tenho 51 anos, sou casado. Eu sempre ouvia falar sobre roubo, dinheiro, enganação, essas coisas. É o que a mídia passava. E eu absorvia isso e tinha isso bem nítido dentro de mim, porque a mídia ela é destrutiva. Uma imagem que eu tenho nítida é aqueles sacos de dinheiro que depois eu fui ver que não é dinheiro, era papel, era pedidos de oração. Entendeu? Quando eu achava... Mas só que você está tão bombardeado que você não tem o discernimento ali de você analisar a realidade, entendeu? Se aquilo ali é realmente o que estão falando, entendeu? Às vezes a mídia passava uma credibilidade tão grande para você que você absorvia isso. E o meu sonho era ter uma família perfeita, entendeu? Ter uma família para sempre, filhos. E aí isso não foi possível, entendeu? Porque me vi com esse sonho abalado e destruído, demonstrando assim que eu estava muito bem, obrigado, onde na verdade era realmente a embalagem mesmo, porque por dentro eu não estava legal nem um pouco. E assim, era uma proteção que eu tinha que estar bem, eu tinha que estar sorrindo. E assim foi acumulando o aspecto da decepção pessoal, profissional e tal. E você vai levando, você vai lutando, você vai guerreando com a vida aí. Uma virada de ano que eu estava passando por uma situação muito complicada, tanto profissional principalmente e de pessoal, mas não demonstrando, né? Sempre ali firme e tal. E eu encontrei no centro, na Avenida São João, um amigo que eu não via há muitos anos, talvez mais de 10 anos. Mas ali ele me apresentou uma pessoa. E aí eu comecei a conversar com essa pessoa e o intuito ali seria eu conversar com o meu amigo, né? Mas eu conversei com essa pessoa que ele me apresentou por mais de 1 hora, em pé, numa calçada da São João. Aí eu perguntei para ele, quem é esse rapaz? Aí ele falou assim, é um pastor da Universal. A hora que ele falou que é um pastor da Universal, eu dei aquela recuada assim, falei... Aí na minha mente já trabalhou assim, como um pastor da Universal pode ser tão gente boa? Um cara tão disponível e tão acessível e tão pronto para ajudar. Uma vez esse pastor, que é o pastor Eugênio, aí ele me convidou para aí ele falou assim, ó, vai ter uma palestra e onde o bispo Edir Macedo vai falar para mais de 600 empresários, e é uma forma de você fazer um network e tal. E eu, totalmente interesse profissional, fui. Falei, poxa, eu vou. E eu fui.
E confesso para você, naquele dia eu fui cheio de preconceito. Eu fui armado, assim, porque eu tinha muito preconceito em relação eles vão pegar o dinheiro, como que eles vão pedir o dinheiro, sabe assim, eu não sei, se é obrigado a dar o dinheiro, porque você ouve isso, né? E acabei ficando bem de frente com o palestrante, né, nesse local, com o Bispo Edir Macedo, e quando eu tive que sentar e ouvir ele. Nos meus 45 anos de vida, eu nunca tinha ouvido uma coisa tão sensata em relação a Deus, família e próximo. Eu comecei a me questionar no momento por que eu não gostava dele. Parece que foi uma conexão. A hora que eu estava tentando me conectar com esse aspecto, ele foi e falou na hora, assim. Eu sou uma pessoa muito odiada no Brasil e em vários países. E por pessoas que nem me conhecem. Na hora, eu não vou falar que era ódio, porque é muito forte ódio, mas eu falei, puxa, eu fiquei pequenininho ali. Eu falei, cara, eu não gostava do cara, por quê? Entendeu? Então, você vê como o efeito do ataque de informações negativas, ele é destrutivo, né? Entendeu? Fui embora feliz, fui embora me questionando, a minha cabeça me questionava sobre. No período seguinte, eu recebi uma ligação do pastor Eugênio, e ele falou assim, olha, a minha esposa Cláudia, ela precisa levar uma pessoa na igreja domingo, e eu pensei em você. E ele era tão gente boa, cara, que na hora eu não vou recusar. Eu nem lembrei ali que era Igreja Universal, que eu tinha alguma coisa, algum preconceito. Não, eu falei, eu vou numa boa, pode ficar tranquilo. Aí ela me disse onde que era, como chegar e tudo mais e tal. Teve momentos extremamente confortáveis naquela reunião, que eu passei a continuar indo. Então eu saía da Zona Leste todo domingo e continuava indo para João Dias, atravessava a cidade. Eu não tinha carro, cara, eu ia de condução e eu continuava indo. Muitas vezes no percurso eu perguntava, por que eu estou indo? Aí automaticamente eu me respondia, falava, porque me faz bem. E eu continuava indo. Aí eu compreendi que realmente eu estava por dentro, que eu estava só uma embalagem mesmo, e por dentro eu estava demolido, destruído, entendeu? Então eu fui tirando de dentro de mim mágoa, ódio, ressentimento, eu fui me limpando totalmente por dentro, entendeu? Ao ponto de você pensar numa pessoa que te fez mal e de você querer abraçar ela. Foi no altar que eu deixei tudo isso que eu estou te falando e que eu pedi para que Deus, para que o Espírito Santo entrasse em mim. Trocar, não quero nada disso e eu quero o Espírito Santo em mim. Eu quero ser guiado por Deus. Então, foi isso que aconteceu na minha vida, foi essas transformações que foram ocorrendo na minha vida, entendeu? Mas eu entendi hoje eu entendo que isso foi muito importante para a minha vida. Então, a igreja, ela tem coisas, ela ajuda as pessoas e ela tem projetos fantásticos, entendeu? Eu fiz o projeto Intelemem, concluí recentemente, inclusive tive o prazer de ter o pastor Eugênio como meu parceiro de projeto, entendeu? E isso é uma coisa para sempre, entendeu? São ensinamentos que você transforma a tua vida, entendeu? E a coisa mais valorosa que você tem na vida é ser guiado pelo Espírito Santo. Não tem valor que supere isso, entendeu? Hoje, a minha riqueza é saber que eu sou conduzido por Deus e que eu peço isso a cada dia para que Ele conduza a minha vida, entendeu? Com toda sinceridade, assim, eu tenho o privilégio de poder pedir desculpas ou perdão para o Bispo Edir Macedo, porque eu pensava dele, entendeu? E eu agradeço muito essa porta aberta, essa universidade de fé. O conselho que eu dou para as pessoas, dê uma oportunidade à sua fé. Faça uma autoanálise. Veja se realmente você está pleno e perfeito ali, como eu achava que eu estava. Venham e frequentem uma reunião maravilhosa que você vai sentir dentro de si. Meu nome é Monique, tenho 33 anos, sou analista e desde adolescente eu já era uma jovem triste, angustiada, uma jovem que não tinha vontade de viver, sem expectativa de vida, porém que sonhava muito. Os meus sonhos era constituir uma família, era me formar, era ter uma profissão bem-sucedida. Eu
obtive sucesso em relação à vida profissional, consegui me formar. Logo depois, as conquistas que vinham de acordo com o tempo, com a idade, ela foi se tornando em frustração. Então, aquele sonho de menina, na verdade, virou um pesadelo. Aquela vontade de dar um fim a tudo, a frustração financeira, a frustração de expectativa também chegaram, porque, consequentemente, quando a gente fica dessa maneira, nada dá certo, tudo começa a dar errado, porque o pensamento da pessoa acaba se tornando negativo. E o meu pensamento começou a ser alimentado com os problemas, com as dificuldades, enfim, com tudo aquilo que exteriormente acontecia. Naturalmente, ele começou a ir para dentro de mim, de uma forma intensa. Viver para mim já era muito difícil, já se tornava um peso, era um peso ter que acordar de manhã. Então eu comecei a tentativa de suicídio. Na verdade não era tentativa, era realmente para dar cabo à minha vida. Eu passava mal, porém não acontecia o meu objetivo, que era acabar com a minha vida. E com isso eu cheguei até a medicina, né? A medicina onde as pessoas falavam que poderia me ajudar. Então ali eu comecei a tomar remédios fortíssimos, remédios controlados que me faziam muito mal, me dava mais desejo de me matar, porque os efeitos colaterais eram ruins e porque realmente também ele mexia comigo. Diagnosticaram a depressão gravíssima para mim. Então, com aquele diagnóstico, vieram um tratamento. Então, se outrora eu tomava remédios controlados, quando foi diagnosticado, os remédios eram muito mais fortes, eles vieram muito mais intensos, então era de manhã, era à noite, era sob a supervisão deles pelo telefone, como que eu estava, onde que você está. Fui diagnosticada com um transtorno também, um transtorno que deixa a pessoa fora de si, a pessoa ela não tem controle de si. Então, com esse diagnóstico, quando eu fiquei sabendo, a minha situação piorou. Eu até comentava com as médicas, doutora, não está fazendo efeito esses remédios para mim, não está fazendo efeito esse tratamento. Porque ao invés de eu me livrar da depressão, eu queria ainda mais me aprofundar, eu queria me matar mesmo. E nessa época, além das tentativas, eu ainda me mutilava. Então, eu percebi nessa época que quando eu não fazia tentativa de suicídio, quando eu me mutilava, eu esquecia por algum momento a dor que eu passava. É como se uma quisesse ser maior que a outra. Então, eu vivia com os meus braços mutilados com isso. As pessoas, elas querem te ajudar, mas se a gente não quiser ajuda, se a gente não quiser sair daquela situação, não tem como. Não tinha dinheiro, tentavam me proporcionar passeio, tentavam me proporcionar presentes, mas nada disso enchia os meus olhos, nada disso preenchia. O meu grito de socorro era todos os dias para quem estava perto de mim e eles sofriam demais, demais porque queriam que realmente eu me recuperasse, porém a recuperação não dependia deles, era eu e aquela dor da alma que me massacrava a cada minuto, a cada segundo, nas noites, no dia, porque a minha noite não era mais noite. Eu não conseguia dormir e durante o dia eu só dormia mediante a calmante. Quando o calmante fazia efeito, quando ele não fazia, o estágio ia sendo pior. Além da dor, os remédios acabavam comigo, o tratamento acabava comigo, todo dia eu ia no médico um dia sim, um dia não. Então, um dia sim, um dia não, eu tinha que lembrar da minha história. Eu saía do consultório pior do que eu entrava, então não adiantava. Em um desses momentos, eu estava numa praça, no banco de uma praça, com o fone de ouvido e na hora que eu sentei, naquele banco, eu me lembro como hoje, tinha uma garrafa do meu lado, eu cheguei a me cortar, a quebrar aquela garrafa, me cortar, era numa madrugada. Aquele fone que estava no meu ouvido estava na rádio da igreja. E aquela palavra daquele pastor falando, fazendo um chamado para quem estava sofrendo, para quem estava desesperado, ele passava vida no falar dele, ele passava alegria.
ele passava esperança. Então aquelas palavras daquele homem que eu não conhecia, que eu nunca tinha visto, entrou dentro do meu ser naquela madrugada. E eu falei, eu vou mudar essa situação, porque ele está falando que tem jeito. Então para mim tem jeito. Eu me lembro que no dia seguinte eu passei muito mal com dores que eu tinha. E cheguei para o hospital e a médica, como sempre, olhava para mim e falava para mim que para mim não tinha jeito. Então foi naquele momento, daquelas palavras dela, que eu lembrei a noite anterior. E eu falei, já que ela não consegue resolver, então eu vou para um lugar que pode resolver o meu problema. E foi daquela maneira que eu saí daquele hospital e fui até uma igreja universal. Com essas palavras de derrota, com essas palavras de fracasso, eu entrei por essa porta. E ao entrar por essa porta, eu conversei com o homem de Deus e, através de uma oração, uma simples oração, aquele peso que havia em cima de mim, aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade de se matar, naquele mesmo momento foi arrancado. Porque dentro de mim já havia um querer. Não foi só a palavra do homem de Deus, eu fui com esse desejo de ser transformada, de ser curada, de ser liberta. Aquela dor que eu tinha horas antes de sair do hospital com ela, eu estava curada, eu não estava com dor. E eu fui embora com esperança. A minha vida exterior ainda estava aos pedaços, mas a certeza que havia dentro de mim, eu tinha absoluta certeza que Deus ele ia restituir tudo novamente. E naquele mesmo dia que até então antes eu não conseguia dormir, eu não sabia o que era noite. Naquela noite eu consegui dormir. Todos os remédios que eu tinha eu joguei fora, todos os remédios, a ponto da médica me ligar e ela falava assim para mim, como assim você parou de tomar todos os remédios? Eu falei, doutora, me desculpa, eu sei que para a medicina tem todo um processo, mas a senhora não vai me entender. É uma fé dentro de mim e eu, a partir de ontem à noite, porque foi no dia seguinte que ela ficou sabendo, eu falei, a partir de ontem à noite eu parei e hoje eu joguei fora todos os remédios. Mas os remédios eram caríssimos, não importa, doutora. Eu estou livre, eu estou liberta desses remédios. E eu me lembro que as palavras dela foram negativas ainda, a ponto de falar assim, olha, você vai ter uma recaída, olha, você foi negligente com a sua saúde. E eu me lembro que eu falei para ela assim, com Deus eu não vou ter essa recaída, porque eu não estou firmada comigo, eu estou firmada na palavra de Deus, eu estou firmada na fé que há dentro de mim. E isso, doutora, é inexplicável. Ainda que eu queira, eu não vou conseguir explicar para a senhora. Então, frequentando as reuniões, cada reunião, cada momento era uma experiência diferente, era um ensinamento diferente, era um pedido de Deus diferente para mim, ao ponto de que eu sabia que eu precisava morrer. Aquela velha criatura precisava morrer. Então, eu me batizei nas águas, eu comecei a ter uma vida com Deus, então eu lia a Bíblia todos os dias, eu sempre gostei muito de ler, então eu lia os livros da igreja, a ponto de me aprofundando mais na fé, aprofundando mais o que Deus queria de mim. Eu precisava de algo para poder carimbar aquela felicidade. Eu precisava de algo que viesse me unir de fato, de verdade, àquela paz que havia dentro de mim. Para aquela paz realmente ser duradoura, não ser só naquele momento, eu tinha que receber o Espírito Santo. Então foi aí onde eu comecei a entender melhor qual que era a proposta do Espírito Santo, o que nós tínhamos que fazer para estar perto dele, o que eu tinha que fazer para alcançá-lo. Num domingo pela manhã, eu estava já em jejum, eu já estava me preparando, eu já estava durante a semana buscando ele de hora em hora, eu fazia propósitos para ter o Espírito Santo, mas naquele domingo, naquele dia 3 de abril, quando o pastor começou a orar, a primeira oração, eu já tinha certeza, não era uma ansiedade, era uma certeza que ele viria. Aquele momento, na hora da busca, eu me lembro que foi algo sobrenatural,
porque eu me lembro que até aquele momento eu chorava por muita tristeza, eu chorava por muitas decepções, por muitas frustrações. Mas aquele momento, quando as minhas lágrimas começaram a cair, ela caía não de tristeza, ela caía de alegria. Uma paz invadiu o meu ser, mas não era a paz de quando eu cheguei. Era uma paz de que ele falava para mim que eu era dele, eu fazia parte dele. E não importasse as lutas que eu ia passar, os desertos que eu ia passar, as dificuldades que ainda iriam vir, não importava, porque ele era comigo. Então aquela paz, aquela tranquilidade, aquelas lágrimas, eu me lembro que eu sorria e falava: Deus, é a primeira vez que eu choro de alegria, porque era um sofrimento tão grande que eu vim, que aquelas lágrimas realmente se tornaram em alegria. Eu me lembro que ao acabar aquela reunião, e eu cheguei numa obreira e falei assim: obreira, a gente pode ir para a comunidade agora? Aí ela falou assim, aí ela olhou para mim e ela falou assim: aconteceu alguma coisa? Eu falei: aconteceu. Eu preciso falar para as pessoas o Deus que eu conheço hoje. E eu me lembro que ela me deu um abraço, ela me deu jornais, e naquele mesmo momento a gente desceu para a comunidade. Eu me lembro como hoje que a gente desceu para evangelizar outras pessoas que estavam aflitos, outros jovens que estavam aflitos, e as palavras que saíam da minha boca eram vida. Eu me lembro que eu liguei para minha mãe e eu falei: mãe, eu te amo. E ela falou assim: não estou te entendendo. Aí eu falei assim para ela: eu te amo, eu só queria que você soubesse que eu te amo, porque eu nunca tinha falado isso para ela, eu nunca tinha conseguido expressar o meu amor. Então tudo foi se transformando, o jeito de eu olhar a vida, a maneira de eu agir, a maneira de eu falar, tudo foi transformado, e não foi algo paulatino, né? A nossa maneira de ser é instantânea. Naquele momento que eu recebi o Espírito Santo, o meu falar já mudou, o meu olhar mudou. Então hoje o Espírito Santo é o primeiro na minha vida. Sem ele eu reconheço que eu não sou nada, eu reconheço que eu preciso dele, a minha dependência com ele. Então o Espírito Santo é o meu guia, ele me guia, ele me direciona. Não trocaria por nada, nunca, jamais. Depois disso, só oração. Você que deseja ajuda, vamos orar, vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro.